Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Célio Martins. Hoje nós vamos para mais uma aula do nosso curso de atendimento ao público. Na aula passada nós fizemos a terceira aula, falando sobre atitudes e comportamento. Hoje nós vamos para a nossa quarta aula e vamos estar falando sobre lidando e resolvendo problemas. É algo que acontece muito no caso do atendimento. Porque o primeiro contato somos nós, quando estamos no atendimento. E, por exemplo, dependendo do jeito que a pessoa chega, ele já vai descarregando toda aquela energia negativa, a falta de educação na pessoa, que é o primeiro contato. Então vamos lá, estou com a apostila de vocês aberta aqui. Nessa aula nós vamos estar falando, lidando e resolvendo problemas. Nessa etapa do curso, vamos falar mais detalhadamente como administrar conflitos e dar soluções, além de aprender a lidar com as reclamações dos nossos clientes. Tem muita gente, pessoal, que não consegue fazer isso daqui, lidar com as reclamações dos clientes. Tá? Tem gente que não aceita a crítica, E dependendo do cliente que pega, ele já vem armado, vamos dizer assim, com palavras, com atitudes grosseiras, e que deixa a gente bem... Se a gente não tiver bem estruturado, a gente acaba também agindo da mesma maneira. Num caso desse, o que nós temos que fazer no caso de... Quando a pessoa chega toda mal educada, falando grosso, gritando, conversa normalmente, tá? Isso vai fazer com que desarmar a pessoa. Ele vai estar gritando, e você... É difícil manter, sim, mas é o ideal fazer isso, ok? Então vamos lá. Administração de conflitos e soluções de problemas. Empresas são compostas por pessoas com interesses, culturas, condutas e regras diferentes. E isso é bom. Tá? A diversidade de pensamento resulta em soluções criativas para problemas, além de permitir um crescimento social dentro da empresa, uma vez que você saberá lidar com pessoas que são diferentes do que você está habituado. Apesar desse benefício, a diversidade de pensamentos e posições pode gerar diversos conflitos dentro da empresa, seja por um interesse em comum, por ego, por opiniões opostas. Mas precisamos lembrar que, além das diversidades entre colegas de trabalho, temos que lidar também com aquelas pessoas que vêm até nós para receber atendimento e que precisa ser tratado com luva de pelica, ser bem tratado, Quem não gosta, pois ele recebe o nome de cliente. Olha, eu coloquei uma imagem aqui na apostila que retrata bem, O cliente chegando aí, e a atendente já está até suando, coitado. Então vamos lá. Os conflitos criativos inteligentes podem ser saudáveis. Quando os membros da equipe não concordarem em relação ao resultado, interpretações, abordagens e filosofia, mas discutirem suas diferenças de forma saudável e construtiva, essa discussão poderá gerar resultados extraordinários, tanto para a empresa, mas principalmente para os clientes. Por outro lado, os conflitos não controlados podem sabotar os esforços e prejudicar o resultado a serem alcançado. Um detalhe muito importante nisso daqui, Por exemplo, todo o trabalho de uma equipe fica comprometido, não só o seu, que está na frente do atendimento, mas de toda a equipe. Ok? Quando um conflito originalmente criativo fica fora de controle do cliente, ou gera um impasse, o cliente começa a patinar sem sair do lugar. A ação, neste caso do atendente, tem que ser imediata, reorientando em função da necessidade dele. Pergunte a ele, o que está tentando conseguir? Se nem assim o cliente sair do lugar, combine uma arbitragem a ser realizado pelo seu gestor. Ou localize dados que possam resolver a questão. Ou então, experimente testar uma ideia para impedir que a discórdia anterior prejudique o progresso da negociação. Vamos pegar aqui, localize dados que possam resolver a questão. Hoje, com a tecnologia em alta, é raro, dificilmente, nós vamos encontrar uma empresa que não tem uma base de dados. Tá? E para que serve essa base de dados? Especialmente para isso. Por exemplo, quando você vai no consultório médico, o médico já pede seu nome, já vai listar lá, vai ver todas as consultas, todos os exames, tudo que você já fez ultimamente, correto?
Assim também são as empresas. Esses dias eu fui trocar o pneu do meu carro, os pneus do meu carro, e quando ele puxou, o vendedor puxou minha ficha e falou assim: nossa, Célio, faz muito tempo que você não faz trabalho com a gente, faz muito tempo mesmo, porque eu fiquei um tempo sem carro, e depois teve um amigo meu que trabalhou comigo em outra empresa, que montou um auto center, e eu sempre... Aí não sei o que me deu esse tempo atrás, vai assim, vou lá na loja que eu mexia com os outros carros, fui e ele ficou espantado pelo tempo que eu não fui. Então, por exemplo, tem todo o histórico da gente. Tá? Isso ajuda muito. Por quê? Ele viu que eu fiquei muito tempo sem ir na loja, tá? Fez, assim, jogada de marketing, né? Isso se tem que fazer, tá? Mas é algo que faz para encantar o cliente. Por exemplo, eu tive desconto, tive um brinde no vidro do carro, de passar um produto que quando chove não embaça, quando chove não fica aquele... A hora que a paleta passa para limpar o vidro, não fica a água, é umas coisas bem bacanas, né? Então são coisas aí que é jogada de marketing, mas que sem os dados ele não saberia que eu já fui cliente, ou fazia tanto tempo assim que eu não tava, que eu não tinha ido na loja, né? Então vamos lá, vamos dar sequência aí. Os problemas podem até ser externos ou problemas domésticos, que se referem indefinidamente no cenário do trabalho. Se você conseguir identificar a causa real ou a raiz do conflito, isso aplicará em muito a possibilidade de resolver durante o atendimento. Intervindo nos conflitos pessoais. Isso é complicado. Se tratando de equipe, isso é bem complicado, mas vamos lá. Todas as formas de conflito estéreis, hostilidade, discórdias, resistências podem abalar, até mesmo destruir o seu atendimento com o desligamento, sem solução do problema. Revigore o compromisso com o cliente. Independentemente de você enfrentar ou não problemas durante o atendimento, as medidas que você avançar no processo, planeje revigorar de forma periódica o compromisso assumido. Revise regularmente os seus objetivos e o do cliente. Certifique-se de que os seus objetivos continuem coerentes com os objetivos da organização e mantenha a gerência informada nos principais desdobramentos. Agora vamos falar um pouco de como solucionar os problemas no atendimento. Como atendentes de alta performance lidam com reclamações de clientes? Quais as melhores técnicas para resolução ou gestão de conflitos no atendimento? No atendimento, está sujeito a lidar com conflitos originados pela insatisfação motivada ou imotivada dos clientes. Tais conflitos podem surgir na loja física ou virtual, nas reclamações na internet, nos órgãos públicos e etc. Hoje, como acho que nós já até comentamos, né, sobre o Reclame Aqui, quer saber de uma empresa, vai lá no Reclame Aqui. Tá? Tem aquela empresa que mais tem reclamação, uma empresa que soluciona mais rapidamente o problema, você vai encontrar de tudo lá, ok? Isso pode ocorrer com mais frequência com vendedores, mas a linha de frente, que são os atendentes, deve ter as ferramentas corretas para realizar uma boa gestão de conflito e para compor saídas no sentido de superação ou resolução de conflitos. Eu vou fazer a leitura até aqui, depois eu vou comentar algo sobre o atendimento do vendedor e do atendente, tá? Lidar com um cliente insatisfeito e reclamando sobre nosso serviço ou produto não é um dos momentos mais agradáveis, mas é algo passível de acontecer. Ainda que tenhamos sempre em mente lutar para aprender com conflitos anteriores para prevenir os conflitos futuros. Quando um conflito acontece, deve ser enfrentado com muito jogo de cintura. Para isso é preciso empatia e estrutura de comunicação, além de improvisos na maioria das vezes, a fim de se manter o controle da conversa. Assim, um bom resultado pode ser alcançado sem muita dificuldade.
Vamos ver algumas técnicas que podem nos ajudar a solucionar os problemas. Antes da gente partir para essas técnicas aqui, falando sobre o vendedor, né, e o atendente. Muitas das vezes acontece, por exemplo, o cliente é atendido pelo vendedor, faz a compra do produto ou do serviço, e num certo momento ele se arrepende. Tá? Vamos falar dos dois lados, dos dois jeitos, né? Vamos falar hoje do cliente que comprou ciente e depois ele arrependeu e começou a reclamar. Esse é o primeiro que nós vamos falar. Por exemplo, o cliente compra um determinado produto ou serviço, né? E de repente chegou em casa, a mulher não concordou, o marido não concordou, começa a discutirem e resolve querer cancelar. Isso acontece muito com serviços, né? Resolve cancelar aquele contrato. Só que todo cancelamento de contrato presencial ele gera uma multa. Né? Quando, por exemplo, você faz uma compra pela internet, você tem até 7 dias para cancelar sem multa. Isso é a lei do consumidor. Mas quando você vai presencialmente, alguns contratos não têm esses 7 dias. Tá? Você tem uma multa para pagar. Ou, por exemplo, até tem pessoas que passam dos 7 dias depois querem cancelar algo sem multa. Tá? Isso é em contrato, não tem muito que a gente questionar. Mas vamos lá. Então esse primeiro cliente que a gente está falando é aquele que compra consciente do que está comprando, mas depois se arrepende e começa a reclamar. Tá? E começa a falar coisas que não condiz com aquilo que combinou com o vendedor. E o que vai acontecer? Tá? A pessoa fechou um contrato, saiu da mesa do vendedor, chegou em casa, brigou com a mulher, se arrependeu e voltou. O primeiro contato, quem que é? O atendimento, tá? O atendente, não o vendedor. Mas até o ponto do atendente ligar para o vendedor para fazer esse atendimento, que é o ideal, o que acontece? Começa a reclamar, aí vamos dizer assim, aí tem um cliente aguardando para ser atendido, já fica com o pé atrás com aquela conversa. Então isso tem que ser evitado no máximo. Tá? E quem que vai ter que fazer isso é o atendimento ao público, né? É o atendente, porque vai ser o primeiro contato, não tem como não ser com a gente, né, que está no atendimento, essa primeira reclamação. Tá? Mas aí a gente tem que ter o jogo de cintura para resolver. Tem aquele outro lado também. Tá? Nós falamos do cliente que compra consciente, sabe o que está comprando, mas depois se arrepende e começa a jogar a culpa no vendedor. Mas tem aquele também que o vendedor promete mundos e fundos, né, para a pessoa, e a pessoa chega para cancelar, ou depois de um tempo vê que não é aquilo que o vendedor prometeu. É um outro problema, é um outro tipo de... Mas cai aonde? Sempre o primeiro atendimento vai ser com o atendente. Tá? Muitas das vezes acontece, por exemplo, a pessoa compra algo... Vamos pegar o exemplo, vamos usar o exemplo de uma escola profissionalizante. Tá? Vamos usar o exemplo de uma escola profissionalizante. Por exemplo, você foi lá, adquiriu um curso de administração, o vendedor te prometeu que no decorrer do curso de administração você vai ganhar um carro. Ok? Tudo bem, vamos lá. Só que você vai passando o tempo, você vê que esse carro não chega. Nós tivemos até um caso em Franca, muitos anos atrás. Por exemplo, toda pessoa que fizesse matrícula numa determinada empresa ganharia um computador. Depois de 3 ou 4 meses que estivesse estudando. A divulgação, o marketing foi bacana, né? Só que o que aconteceu? Chegou nos 4 meses, os computadores não começaram a ser entregues. E isso é muito complicado. Tá? Tinha contrato, isso tinha no contrato, deu o Ministério Público, foi uma coisa assim, isso faz muitos anos atrás, tá? Então são coisas que... E aí onde que vai esse problema? Por exemplo, deu os 4 meses, os computadores não chegou,
Quem que vai atender o telefone, quem que vai atender o cliente que está chegando lá é o atendente. Tá? Não tem como fugir disso. E muitas das vezes, no caso, acontece, por exemplo, a pessoa vem e já o vendedor não está mais na empresa. Acontece muito isso, principalmente aqueles vendedores que não divulgam a verdade, né? Então, por exemplo, a empresa não vai querer uma pessoa dessa para ficar com ele, né? Que é problema futuro na certa. Tá? Então vamos lá. Vamos ver algumas técnicas que podem nos ajudar a solucionar os problemas. Manter a calma. Se você ficar nervoso com o tom ou a reclamação do cliente, não conseguirá processar as informações com clareza e não conseguirá dar uma solução da gestão de conflitos. Antes de fazer julgamentos ou se sentir injustiçado com a situação, procure se acalmar e entender quais foram os motivos que causaram insatisfação. Essa análise crítica renderá efeitos muito positivos na resolução do problema. Deixa eu falar uma coisa para vocês com conhecimento de causa. Mesmo se um cliente for reclamar, ele for bem atendido, tá? A venda que o vendedor fez, você vai fazer uma outra venda e muito importante, isso pode se converter em outras vendas, que essa pessoa certamente vai fazer um marketing da empresa. Olha, eu tive um problema assim, fui lá na empresa, a empresa resolveu muito rapidamente, e isso vai espalhando. Igual no Reclame Aqui. Reclame Aqui você vai lá e você vê as empresas que resolvem os problemas. Tem empresas que têm 100% de problemas resolvidos em pouco espaço de tempo. Tá? Isso mesmo se a pessoa for comprar, ela ficar meia assim, nossa, será que eu vou comprar? Mesmo se tiver algum problema, ela sabe que a solução vai ser muito rápida. Tá? Porque tem essas informações. Mas vamos lá. Seja sempre positivo e assertivo. Não encare a reclamação como uma perseguição ou tentativa de atingir você ou a empresa que você representa. Seja positivo. Assuma que a outra pessoa tinha boas intenções e que alguma falha no produto ou na comunicação entre você gerou o problema. Além disso, procure agir de maneira positiva ao resolver o problema também. Deixe claro que você não está procurando estender a insatisfação, e sim está em busca de solução mais sensata, atingindo assim o problema e não o cliente. Coloque-se no lugar do cliente. Isso aqui, pessoal, é muito bacana. Você fez isso em todas as áreas das nossas vidas. Por exemplo, converse com uma pessoa da maneira que você gosta que a pessoa converse com você. Haja com a pessoa da maneira que você gosta que a pessoa, você se sente bem a pessoa agindo. Trate a pessoa da maneira que você gosta de ser tratado. Tá? Você colocando esse princípio, pode ter certeza que muita coisa você vai evitar que aconteça. Ok? Então vamos lá. É muito mais fácil dizer do que fazer isso. Mas se você quiser resolver um problema de forma afetiva, né, vai precisar fazê-lo. Analise a situação sob o ponto de vista da pessoa do outro lado. Questione quais são as suas motivações, o que ele espera com a reclamação, o que faria se estivesse na mesma situação. Se você for capaz de compreendê-lo, será capaz de resolver o problema. Isso é fato. Tá? Imagina você, por exemplo, num atendimento, num dia que você não esteja muito bem, tá? A pessoa vai lá fazer um pagamento e você pega o carnê de forma brusca, na hora que for devolver o troco, joga o dinheiro. É umas coisas que acontecem. Eu estou falando dessa maneira, pessoal, porque são coisas que acontecem. Tá? Não adianta você falar que não acontece. Já citei com vocês aqui. Às vezes a gente vai no supermercado no domingo, a pessoa do caixa nem boa tarde ou bom dia te fala. Né? Já vai pegando os produtos, já vai passando pegando de forma grosseira, já vai passando. Então, umas coisas que acontecem que não poderia acontecer. Né? Então são coisas que têm que ser evitadas. Aí o que acontece? Eu sou muito chato nesse ponto. Por exemplo, eu acho assim, a pessoa não está satisfeita lá no trabalho,
põe a mochilinha nas costas, pede conta e deixa outra pessoa que está precisando e quer trabalhar, né, no lugar. Não fique tratando o cliente mal, não fique tratando... Por exemplo, tem caixa que quando vai passar um senhor, uma pessoa idosa, tem uns que trata com um carinho tremendo, mas tem uns que, vamos lá, né? Vamos falar a verdade. Dá vontade de pegar a pessoa pro pescoço e falar, meu filho, minha filha, dá lugar para quem quer trabalhar, porque tem umas coisas que é complicado. Ó, tenha bons argumentos. Na gestão de conflitos, levantar a voz nunca será uma boa opção. Não adianta ganhar uma discussão e perder um cliente para sempre. Tire seu argumento do centro das atenções. Isso é aquilo que nós falamos lá no comecinho da aula, né? Você precisa manter o foco no que é melhor para todos e não para você. Saiba exatamente para onde você pretende direcionar a discussão. Tenha argumentos claros, convincentes e procure a melhor maneira de usá-los. Desenvolva um plano, faça um levantamento de todas as possíveis crises que possam envolver o cliente e pense em solução para cada uma delas. Pense, o que fazer se o produto que você vendeu parar de funcionar? Se a entrega do produto demorar? Se o cliente de entregas levar o produto errado à casa do cliente? Se a equipe de entregas levar o produto errado à casa do cliente? Se a máquina de cartão de crédito não passar o cartão do cliente? Então, isso são situações que acontecem. Eu tive um caso essa semana. Tive uma cliente que comprou um produto da minha loja e ela disse que não foi ela, né, que foi o banco de dados lá que já tinha o CEP antigo. Era aquela cidade que tinha o CEP só, igual que Franca tinha 14.400, né, depois que foram criando o CEP para as ruas. E o CEP que ela colocou, o correio não aceitou. Só que passou no escritório, bipou o produto, e eu vi que a Netshoes me informava que o produto não tinha sido enviado. Eu peguei e enviei o produto novamente, né, e devolveu novamente. No outro dia eu fui ver, e isso já estava com 3 dias de atraso na plataforma me mostrando. Aí o que eu fiz? Tenho os dados, né, do cliente, quando faz o pedido, eu mandei uma mensagem, cadastrei ela no meu telefone, vi que ela tinha WhatsApp e mandei uma mensagem. Aí ela me informou que aquele CEP era um CEP antigo, não é o CEP atual. Ela me passou o CEP e eu encaminhei para ela. Só que o que acontece? Onde eu quero chegar? Imagina se eu não tivesse entrado em contato com a cliente. O produto ia voltar para minhas mãos, né? Os 2, inclusive. Eu mandei 2 vezes. A cliente ia ficar insatisfeita porque não recebeu. Ia demorar para receber o reembolso. Ia ficar aquela coisa, eu comprei, paguei, só que a loja não me entregou, depois me reembolsou. Nesse caso, o que vai acontecer? O que eu fiz? Eu peguei os dados do cliente, entrei em contato com o cliente para resolver o problema. Tá? E tenho certeza que ela ficou satisfeita, tenho certeza que ela vai voltar mais vezes para comprar. Por quê? Eu mostrei que eu tive interesse em resolver o problema dela, mesmo ela sabendo que aquele problema não estava acontecendo ainda. Ela ia saber no prazo máximo que tinha de entrega do produto. E como eu avisei ela, já deixei claro, falei assim, faz 3 dias que eu estou tentando enviar o seu produto, enviei inclusive 2 vezes, só que o produto voltou. Tá? Estou enviando hoje, me passa o CEP que hoje eu estou enviando. Imprimi a nova etiqueta com o novo CEP, enviei o produto para a cliente e avisei. Falei, cliente X, acabei de despachar o seu produto. Beleza. Tá? Então, se eu não tivesse feito isso, ia ficar aquele clima chato. Ela ia pedir o reembolso depois, ia demorar para receber o dinheiro de volta, tá? Porque tem todo um processo a ser seguido. Então, são soluções simples que a gente conquista o cliente também. Ok? Então vamos lá. Tenha na manga a solução para os problemas mais óbvios. Quando eles surgirem, diga como você pretende agir. Se em alguns pontos você ainda não tem certeza da melhor estratégia, peça ajuda. Isso vai mostrar que você não quer se aparecer, e sim encontrar a melhor solução. Desculpe-se e faça pedidos. Não importa se o cliente está certo ou errado.
Todos os envolvidos têm culpa por deixar a situação se tornar um conflito. Então, independentemente de você ter errado ou não no atendimento, ou apenas ser vítima de um erro, desculpe-se pelo mal entendido. Depois disso, vá atrás da solução mais viável para ambas as partes. Cliente em primeiro lugar. Além de atender os pedidos do cliente, faça também pedidos a ele, como o pedido de um voto de confiança para resolver o problema. Faça perguntas e demonstre sua compreensão. Lembre-se de buscar a permissão de um cliente que está muito irritado. Faça perguntas para que você possa coletar todas as informações necessárias para compreender o que aconteceu e para identificar a melhor forma de resolver a situação. Faça uma combinação de perguntas abertas: o que, como, quem, porquê, onde e quando. Bem como questões fechadas para confirmar os principais argumentos e recolher as informações que você precisa. Demonstre sua compreensão ao cliente para garantir que está ciente dos fatos e dê a oportunidade para ele compartilhar quaisquer outro fato que possa estar omitido. Explique quais serão as ações para resolver o problema. Ao final, com a proposta da resolução do conflito, faça perguntas para confirmar se aquelas medidas estão de acordo com as expectativas do cliente. Não esqueça de somente se comprometer com o cliente em relação às atitudes que você tem autoridade de tomar. Explique de que maneira você pode se comprometer a resolver a queixa e quando seria o momento de encaminhá-la a outro setor. Se isso for necessário, continue mostrando que você está sempre à disposição. Coloquei um lembre-se aqui. Lembre-se de ser realista sobre escalas de tempo. Não prometa o que você não pode cumprir. É sempre melhor não prometer e conseguir resolver a situação do que o contrário. Portanto, seja realista ou gerará um conflito ainda maior. Resolva o problema e supere as expectativas. Não se esqueça de efetivamente resolver o problema, dentro dos termos combinados ou até mesmo com os pontos favoráveis ao cliente. Para além do combinado, a superação das expectativas pode ser a cereja do bolo para a plena retomada da confiança comercial. Aí, como lidar com as reclamações? Vamos lá. Lidar com uma reclamação é uma tarefa complicada, porém ter um bom relacionamento com o cliente insatisfeito é fundamental para evitar que a sua empresa tenha uma imagem negativa. Ao conduzir esses momentos de maneira correta, você reverte a situação e pode transformar uma pessoa frustrada em um consumidor fiel. Uma reclamação formal no saque da empresa ou diretamente com a atendente geralmente não é um desafio apenas para quem receber a queixa. Quem reclama também não está confortável na situação, embora saiba que precisa buscar os seus direitos. Quando a reclamação do cliente é bem tratada, por métodos adequados de gestão de conflitos, o efeito pode ser a geração de um cliente muito fiel à sua marca no futuro. Use o conflito como uma oportunidade, não como um desastre. Você terá a chance de mudar a visão de um cliente construiu de você ou de sua empresa, para tentar sair deste conflito como um relacionamento muito mais forte. Saber como se relacionar com seus clientes é fundamental. Os novos clientes consideram essa questão para recomendar ou falar mal da empresa. Vamos ver agora como é possível conduzir a situação de maneira mais adequada. Para isso, existem técnicas e atitudes certas que guiam essas questões. Desta forma, aumentam-se as chances de que o problema seja corrigido e seja tomada outra postura diante da situação. Aqui eu coloquei 4 dicas rápidas aí para vocês. São 4 dicas rápidas que já falamos sobre elas anteriormente. Ofereça a resposta rápida. Seu cliente insatisfeito está com um problema de sua empresa e precisa resolver. Naquele momento, ele já se encontra frustrado com sua marca. Caso você demore para responder, esse sentimento pode se tornar indignação, pois além de causar aquele fato, ele pensa que sua empresa está agindo com descaso. Essa sensação de desamparo deve ser evitada a todo custo. Apenas dessa maneira, o consumidor entende que aquele foi um problema casual, que pode e vai ser resolvido. Logo, enxerga uma marca confiável com a qual pode negociar. Para conseguir essa boa primeira impressão durante o contato, você precisa fornecer respostas rápidas.
Mesmo que o problema não possa ser resolvido no primeiro momento, mostre que você está lá. Nenhum canal de reclamação pode ficar sem respostas ágeis. Saiba ouvir o cliente. Saiba ouvir. O seu cliente está nervoso muitas vezes, podendo ser bastante rude. Porém, essa etapa é ainda mais importante que a anterior. A qualidade no atendimento é ainda mais essencial que a velocidade. Lembre-se que o comprador teve uma experiência ruim, está descontente com isso. Dar um bom suporte é o primeiro passo para restabelecer um vínculo de confiança. Portanto, atenda bem ao cliente, ouça todo o problema e o que ele tem a dizer. Identifique o que mais está o chateando e que precisa ser modificado nas próximas etapas. Realizar uma boa absorção do que o cliente diz te guiará para tornar uma atitude mais correta. Peça desculpa e resolva. Aqui está o centro para reduzir o impacto negativo e melhorar a situação com o cliente. Pense que não basta resolver, você também precisa se mostrar arrependido e comprometido para que isso não aconteça novamente. Muitos dos clientes já se sentem reconfortados unicamente pelo pedido de desculpa. Com isso, eles sabem o que houve foi uma casualidade, mas que a marca vai corrigir, então fique seguro. Mas não basta dizer que sente muito, o problema em si tem que ser desfeito. Para agilizar essa etapa, temos uma equipe com autonomia para agir. Precisa passar muitos atendentes, colaboradores, gerentes, apenas prolonga a resolução. Então, quando você fica assim, não, tem que passar para fulano. Não, agora é ciclano que vai resolver. A partir de agora é Beltrano. Tá? Isso não funciona. Por isso eu coloquei assim, precisa passar por muitos atendentes, colaboradores, gerentes, apenas prolonga a resolução de uma forma muito desgastante. Acompanhe o cliente e o surpreenda. Continue acompanhando seu cliente mesmo depois do problema já ter resolvido. Confira se ele está satisfeito com a solução encontrada. Se achou o atendimento bom, se foi bem recebido por sua empresa. Assim, ele vê que de fato você se importa e quer que ele fique contente com seus serviços. Desta forma também, são encontrados problemas no tratamento do consumidor que o incomodaram. A empresa então passa a saber cada vez mais do que é preciso ser feito para conseguir lidar da melhor maneira com a reclamação dos clientes. Se tudo foi feito de maneira correta, nessa fase seu cliente já não se encontra com uma má impressão da marca. E é agora que você pode superá-lo e converter essa experiência ruim em um contato positivo. Ofereça um brinde, envie um pedido de desculpa escrito à mão, mostre novidades exclusivas ou qualquer outra atitude que surpreenda e encante. Lidar com as reclamações dos clientes é uma oportunidade para estreitar a relação e criar vínculos duradouros. Encare esta ocorrência de maneira positiva, sempre usando-os como termômetro para corrigir e aprimorar processos internos. Deste modo, você garante que o problema não aconteça novamente. E caso ocorra, a empresa vai estar pronta para convertê-lo e deixar o comprador contente outra vez. Ok? Resolva. Nós temos aí coloquei uma questão para vocês resolverem aí. Só um minutinho, deixa eu só... Vamos lá. Você acabou de conseguir uma vaga naquela empresa que sempre sonhou. E em seu primeiro dia de trabalho chega um cliente atendido pelo atendente anterior. Mas ele está muito nervoso porque as informações que recebeu do ex-funcionário não solucionou seu problema. Além de fazê-lo perder tempo. Mas lembre-se, ele nem se lembra do rosto do atendente anterior. Resumindo, sobrou para você resolver. Como você irá proceder? Tá, então vocês vão responder para mim, pode colocar numa folha de caderno, tirar foto e me manda como vocês estão acostumados a fazerem mesmo. Ok? Então vocês vão escrever como você agiria nesse caso. Lembrando aqui, que ele está pensando que ele está falando com quem atendeu ele a primeira vez, tá? Que ele não lembra nem do rosto, não sabe nem com quem que ele falou. Ok? Então pensem aí no que a forma que vocês agiriam. Ok? Então é isso, pessoal. Um forte abraço para vocês. Na próxima aula nós vamos falar sobre erros, acertos e erros do atendimento. Tá? Então é isso.
Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Fui!